Estamos em Itanhaém, viemos conhecer aqui o espaço do Marcos Neves, esse especialista na cura das dores da alma, né, Marcos? Das dores mentais, emocionais, principalmente, né, Andréia? E é sempre uma satisfação enorme a gente estar junto e estar podendo responder, sabe, e transcorrer sobre esse assunto a respeito da mente humana e muitas vezes das patologias que afetam o ser humano. Depois da vinheta. Olá, estamos no Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux. Aqui é um centro terapêutico voltado ao autoconhecimento e ao desenvolvimento humano, onde são ministradas terapias, mentorias voltadas ao autoconhecimento e à expansão da consciência. Aqui, no Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, nós temos um atendimento personalizado, aonde são ministradas imersões. Estamos bem próximo da praia, estamos a cerca de 200 metros da praia, e as imersões são feitas aos finais de semana, onde você vem para cá, você fica hospedado, tendo todo o acompanhamento necessário, terapias, mentorias, você vai ouvir palestras, enfim, é uma aula completa sobre o inconsciente, sobre o desenvolvimento humano e sobre o autoconhecimento. Vem para cá. Então aqui esse é o espaço terapêutico, onde são ministradas aulas, mentorias, terapias, palestras, onde aqui acontecem as imersões e aqui você vai ter todo esse acompanhamento e você vai ter também esse benefício de estar hospedado, fazendo a imersão, se você tiver a necessidade, passando por uma avaliação, você tem a necessidade de passar por um processo de imersão, você vem para cá no final de semana, que você vai fazer a imersão conosco aqui, e aqui é o Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, e nós estamos na sala, onde são ministradas as aulas, as palestras, as mentorias e as terapias também. Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, Marcos Neves, forte abraço a todos. Marcos, gente, sejam todos bem-vindos. O nosso bate-papo hoje é com ele, especialista aí da mente humana. Marcos Neves, onde estamos? Nós estamos em Itanhaém, né? Nós temos polos de atendimento em São Vicente, Mongaguá, Itanhaém. E nós estamos no polo de atendimento de Itanhaém. Nós estamos em Itanhaém, no bairro do Jardim Bompiranga, na rua Alcides Mendes Gonçalves, no número 781. E como é que a gente te encontra nas redes sociais? O que você indica para quem está aí para quem está nos assistindo e está passando por depressão? Eu estarei deixando o meu contato nas redes sociais, você pode me achar lá, tá? No TikTok, todas as redes sociais, tá? Você vai me achar. E eu vou estar deixando também o contato, um contato de atendimento, WhatsApp, a equipe, você vai estar se dirigindo a uma equipe, e essa equipe vai estar agendando um horário onde a gente vai estar dando toda a atenção necessária. Marcos, eu sei que você não começou ontem, né? Você tem uma trajetória de vida, você tem conhecimento, você estuda, você é estudioso da área. Na sua concepção, o que está causando tanta depressão nas pessoas? Nós tivemos um fator, o pós-pandemia. Muitos especialistas, eles já se programavam, né, já se pré-programavam, já com estudos, com uma preparação para atender essa alta demanda que houve, Andréia. O nosso inconsciente ficou impregnado, essa é a verdade, tá? Com aquele período de afastamento, com aquele período de isolamento social. Tá? Então, esse período de isolamento social pós-pandemia, hoje, ele é um dos fatores principais, tá, que eu estaria aí apontando como o resultado disso,
tá? Como o resultado sendo esse grande fator, o grande vilão, causando depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque o ser humano é um ser social, e quando ele passa muito tempo isolado do convívio social, ele sofre essas alterações psíquicas, hormonais, e que vai resultar nessas patologias que nós estamos vendo hoje, que é a depressão, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Mesmo em se tratando de mente, falando da mente humana, tudo começa na mente humana, mas é algo orgânico, não é nada abstrato, porque o corpo sente, o corpo dá sinais, né? Como a gente fala que são dores da alma, mas o corpo físico, ele passa a ter problemas. Sim, André, a gente chama isso de somatizar, tá? Sim, existem estudos que relacionam, tá? Dores no corpo, tá? Problemas físicos no corpo, tá? Com problemas emocionais, com pessoas que elas têm muita mágoa, muito rancor, muita mágoa retraída. Essas pessoas, elas têm a tendência em desenvolver problema no fígado. Entende? Então, está totalmente relacionado, tá? Pessoas que têm uma alta carga, aquela pessoa que ela quer resolver todos os problemas, ela tem um excesso de preocupação, um excesso de atividade, essas pessoas desenvolvem torcicólogos, dores no pescoço, dores nas costas. Excesso de responsabilidade, né? A gente tem que soltar um pouco as coisas às vezes também, né, Marcos? Deixar que o universo trabalhe também a nosso favor? Sim. Essa é uma das técnicas que são usadas em locais de terapia, em centros terapêuticos como esse. Hoje, outro fator aí também determinante, Andréia, para esse avanço que a gente está observando nessas doenças, né, psicossomáticas, tá? São o excesso da entrega à atividade profissional. Tá? Então o indivíduo ele tem que entender que há um tempo, tá? Que ele tem também que voltar e dar aquele tempo para si. Tá? Ter um contato com a natureza, tá? É muito bom andar descalço, ir para um lugar onde tem um contato com o mar, um contato com a natureza. Tá? Isso vai ser de extrema importância. Por quê? Porque hoje, o que acontece? Hoje está acontecendo a síndrome do pensamento acelerado. Tá? Muita atividade profissional, essa é a verdade, tá? A mais do que aquilo que o indivíduo pode entregar. Então, a terapia a gente faz isso, tá? Soltar, como você falou, tem um momento que nós temos que soltar, tá? Soltar, porque muitas vezes nós dormimos com uma preocupação e você só levou aquela preocupação e aquele problema não se resolveu. Então, aquilo que, nós costumamos dizer isso, André, que aquilo que não tem resolução, remediado está. Então chega um momento que a gente tem que fazer isso sim, soltar, tá? Soltar para o universo e se voltar para dentro de si. Então a pessoa tem que entender que quem tem que estar bem, primeiramente, acima de tudo, para que ela possa executar. Tem pessoas que têm cargos, né, de liderança, então essas pessoas são as mais afetadas. Então essas pessoas têm que entender, tá, que às vezes ela tem que tirar final de semana, sempre de tempo em tempo, para que ela possa repor as suas energias físicas, mentais e emocionais. Tem um vilão aí também, né? A era tecnológica é um agravante. Tanta tecnologia que veio para nos ajudar também nos prejudica. A tecnologia é vilã? Tudo é uma espada de dois gumes, André. Você vê que tudo que a pessoa não sabe, não tem controle no uso, ele se torna um vilão. Tá? Até a própria luz elétrica, né? A própria luz elétrica que gera energia, que te beneficia, né? A própria luz elétrica, aquele que não sabe manejar, ele pode se matar, tacar fogo numa casa, etc. Né? Então tudo, tá? E a tecnologia é a mesma coisa, e aqui fica também uma ressalva e um alerta para os pais. Tá? Sempre para os pais. Procurem diminuir o tempo de celular dos filhos, tá? Porque isso está desenvolvendo a síndrome do pensamento acelerado, Andréia. Por falar nisso, em síndrome do pensamento acelerado, assim, eu percebo que, eu digo por mim, às vezes eu não tenho paciência de ouvir um áudio de 3 minutos, de 4 minutos, e eu sou falante.
Isso é grave? É grave e parece que houve uma pré-programação, né, para que fosse assim. Então você vê, né, que o vídeo curto, esses vídeos curtos dominaram, né? Dominaram aí as redes sociais. Tá? Então, o que acontece, como nós estamos falando? Então, hoje, a síndrome do pensamento acelerado, ela é desenvolvida por causa disso, tá? O conteúdo antes era um conteúdo que você tinha mais tempo de exposição, você conseguia absorver melhor, o teu cérebro tinha tempo de absorver aquilo. Então, existe algo chamado, André, neuroplasticidade. Tá? O cérebro, você pegar uma pessoa da geração passada, ela vai fazer contas de cabeça, né, tranquilamente. As pessoas de hoje não conseguem. Cálculos simples, eles têm que recorrer à calculadora. O cérebro, ele tem a neuroplasticidade, tá? Então, o nosso cérebro, ele está sendo treinado, essa é a verdade, imperceptivelmente, tá, por esse sistema que aí está, tá? De a gente não conseguir mais prestar atenção em algo mais do que 3 minutos. A pressa é inimiga da perfeição, sim, né, Marcos? Sim, com certeza. E hoje a gente está vendo até um incentivo, né, da própria sociedade a que tudo seja feito correndo, né? Sempre está girando em torno disso, né? As pessoas estão correndo cada vez mais e pegando uma sobrecarga de atividades que não estão conseguindo cumprir aquilo no horário comercial, estão levando aquilo para casa, tá? Então isso está atropelando a vida, né, a vida familiar, a vida social, tá? Essa entrega demasiada à atividade profissional. E no cérebro, nós temos a neuroplasticidade. Então o que está acontecendo? O nosso cérebro, ele está sendo treinado a não prestar atenção em algo mais do que 3 minutos. Gente, olha só, o Marcos está estreando um quadro aqui no nosso programa, que começa, né, estreando hoje aqui com a gente. A cada semana você vai ter uma explicação breve sobre um tema, já que ele é psicanalista, ele vai prender um pouquinho a sua atenção e quem sabe despertar uma vontade aí de correr atrás de um tratamento, caso seja a sua necessidade. Até nível de curiosidade, né, Marcos? A mente humana desperta muita curiosidade, né? Qual o tema que você vai falar hoje? Assim, um pedacinho, né? Então hoje eu vou falar sobre os arquétipos e a importância dessas energias arquetípicas primordiais dentro de nós, estão diretamente ligadas à nossa libido, à capacidade de execução de tarefas e etc. Então a gente vai estar falando sobre isso, a importância de estar ativando, isso entra muito também nas terapias, tá? A gente está ativando essas energias que temos dentro de nós e que muitas vezes são bloqueadas, essas energias arquetípicas dentro de nós. Nós vamos estar falando sobre os arquétipos. Resumindo, são energias. Tudo é energia, né? Nesse mundo, nós vibramos, né? E aqui a nossa energia, gente, é pra lá de boa. Terminamos o programa de hoje passando positividade para vocês. E se você que está nos assistindo precisa sim de um tratamento, de uma orientação, de um psicanalista, está aqui a pessoa, Marcos Neves. Sou Marcos Neves, sou psicanalista, parapsicólogo, sou terapeuta integrativo, tenho formação em neurociência clínica, programação neurolinguística, reprogramação emocional, entre outras formações na área do desenvolvimento humano. Temos aqui onde estamos hoje gravando no Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux. Só entrar em contato conosco e vir para cá. Aliás, um ambiente riquíssimo, maravilhoso. Vem para cá, vem conhecer. Até a próxima. Olá, você sabe o que é arquétipos? Já ouviu falar sobre arquétipos? Então hoje nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto que muitas vezes tão comentado, mas que é muito pouco divulgado para que todos, o senso comum, possa entender e saber um pouco também rapidamente da importância desses elementos, dos arquétipos dentro do nosso inconsciente e para as terapias que são aplicadas voltadas à ativação dessas energias arquetípicas, essas energias inconscientes
que estão dentro de nós. Se você tem, se você gosta, se você tem uma admiração por esse tipo de tema, então você vai saber aqui um pouco do que são os arquétipos. Os arquétipos são energias arquetípicas. O Dr. Carl Gustav Jung, tá? Na década de 30 aproximadamente, ele desenvolve toda essa temática aonde ele traz essa riqueza de conhecimentos do inconsciente. E o que eu tenho para dizer para vocês é a respeito da terapia voltada à ativação dessas energias inconscientes que estão dentro de nós, mas que muitas vezes, por motivos diversos, traumáticos, essas energias arquetípicas são bloqueadas. E existe sim, se vocês não sabiam, existem terapeutas e terapias especificamente voltadas para a ativação dos arquétipos, que são essas energias internas, essas energias arquetípicas que dão a nossa força de execução de atividades. Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux, Marcos Neves. Sou psicanalista, parapsicólogo, tenho formação em neurociência clínica, programação neurolinguística, hipnoterapia e outras formações na área do desenvolvimento humano. Hoje, falando de arquétipos, Marcos Neves. Na Audioderma, você encontra profissionais e tecnologias de ponta, consolidando seu nível de excelência. Sempre buscando representar um diferencial muito importante no bem-estar e na qualidade de vida de seus pacientes. Atualmente, a Audioderma está preparada para receber você de forma única e especial. Somos especialistas em técnicas avançadas em dermatologia e otorrinolaringologia. Possuímos 3 pilares fundamentais: propósito, missão e valores. Seja muito bem-vindo à Audioderma. O assunto de hoje é longevidade saudável. Você já reparou como as pessoas têm envelhecido de uma forma melhor do que há 40, 50 anos atrás? Isso graças à medicina que está evoluindo, trazendo uma longevidade muito benéfica para todos nós. E a parte dermatológica também. Antigamente, para você poder estar bem fisicamente, já logo ia fazer uma cirurgia plástica para poder deixar a pele mais lisa. Porém, hoje, com os tratamentos dermatológicos, você confere uma excelente qualidade de pele e ainda com as tecnologias que utilizamos, você nem precisa pensar em realizar cirurgias plásticas que sejam mais agressivas. A tendência são os tratamentos conservadores e um skincare adequado. Agora conta pra gente, você já percebeu se você tem uma rotina boa de skincare? Consulte sempre um dermatologista
que seja hábil para identificar os seus problemas. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos profissionais não qualificados tentando realizar tratamentos estéticos dermatológicos, porém causando problemas que têm trazido à nossa clínica casos que eventualmente não conseguimos nem solucionar. Sempre procure investigar a qualidade do profissional que você vai consultar. Como? Pesquise sempre através do site Sociedade Brasileira de Dermatologia, se esse profissional é filiado e se ele tem conhecimento para poder cuidar de você. Pessoal, o programa Andréa Sampaio está completando agora em 2025 10 anos no ar. É com muita gratidão que eu venho oferecer a vocês um pouco dos melhores momentos que passamos durante essa nossa trajetória. Muito obrigada a todos vocês que contribuíram, que acreditaram no nosso sonho e muito obrigada a você que ainda vai participar do nosso programa. Confira nossas imagens. Durante todo o ano de 2025 teremos recordações incríveis. Fique um pouquinho com elas. Encerramos o programa de hoje, com gratidão a todos os nossos convidados que acreditaram em nossa proposta. Afinal, já se vão 10 anos do programa Andréa Sampaio. Deixamos aqui nossa homenagem a você que participou desta história. Nossa gratidão também ao nosso telespectador, que nos honra com toda a sua audiência. Programa Andréa Sampaio. 10 anos com você. E vamos começar o bate-papo com ela, jornalista, atriz, a mamãe da Duda, que daqui a pouquinho vocês vão conhecer. Sandra Cítico. Sandra Cítico, um nome muito chique, por sinal. Sandra, bem-vinda ao programa Andréa Sampaio. Prazer, honra, né, estar aqui com você ao seu lado, né, e Nossa. participando aí Obrigada, do programa. meu amor. Antes de mais nada, eu quero agradecer, porque eu faço parte do projeto Contando Histórias aqui de Praia Grande. Eu virei quadrinho. Viro, você e algumas personalidades, tanto moradores antigos, como gestores da cidade, e claro, Andréa Sampaio não poderia ficar Nossa. fora da história. Sou moradora de Praia Grande já há uns 5 anos, aliás. Dos quadrinhos, na verdade, 15 anos de projeto Ouvindo Histórias. Então, assim, foi uma coisa diferente e lúdica de trazer o público infantil, né, despertar. Então, todos os livros que eu tinha escrito, eles estão sendo transformados em história em quadrinhos. E como eu estava aqui na Cidade Linda, uma cidade maravilhosa, e tanta gente encantada, nós resolvemos, o Renato é o grande artista, né? Sim, Renato. Que ele faz assim, a personalidade, os detalhes, apesar que você, eu que fiz, do que começo ao bom. fim. Que legal, que bom. Mas outros personagens, ele bastante assim criativo, leva pro Photoshop. O nosso prefeito teve que fazer a barba dele em Photoshop, é usar a mesma barba. E assim, para trazer mesmo a história da cidade, porque a cidade já é uma... Onde você entra, você já vê a história como se fosse quadrinhos. Exatamente. Então, na verdade, a gente falou assim, vamos trazer esse colorido para os livros, para a literatura, para motivar mesmo a criançada a conhecer a história. Isso que eu ia te falar, numa era tão tecnológica, né? Hoje em dia celular, as pessoas não têm mais o hábito, as crianças, né? A nova geração não tem o hábito da leitura. Então isso veio como forma de incentivo. Vamos ler, vamos pegar um livro, né? Físico, vamos folhear um livro, vamos ler uma história em quadrinho, isso é muito importante. Então, e a Duda, ela foi a nossa ilustradora oficial, né, com os pequenos escritores, que aí a gente motivou as crianças também a escreverem, a publicarem. Sim, a pensarem, né? A pensarem. E aqueles que não tinham muita habilidade, aí entrou a Duda, que ela já vem como contadora de história, enfim, que depois você vai saber da história dela. E aí ela fez, assim, também as ilustrações digitais, né? Respeitável público, com vocês, programa Andréa Sampaio em
a Lacazan, a fábrica mágica, aqui no Circo dos Sonhos. É hoje no programa Andréa Sampaio. Nosso programa de hoje, a nossa entrevista é com ele, Rafael Palandre. Ele é malabarista e ele é mágico. Rafael, seja bem-vindo ao programa Andréa Sampaio. Para começar, você já nasceu no circo? Como é que é essa história? Quando é que você se viu em um circo? Sim, minha família inteira, ela é de circo. Meus pais, meus avós também eram de circo e meus bisavós, eu já sou a 4ª geração de circo. E a minha entrada foi natural, né? Eu, desde pequeno, eu via meu pai e minha mãe trabalhando no palco e eu sempre quis seguir os passos do meu pai. Meu pai, ele era palhaço e malabarista. E aí, quando eu fui crescendo, meu pai já foi me ensinando a jogar malabares e já foi me incrementando no show também, né? E você acha que tem uma diferença? Se você não tivesse começado tão genuinamente, tão pequenininho, você hoje seria o mágico que você é? Você teria essa grandiosidade no seu trabalho? Você acha que tem diferença de começar muito pequeno depois de uma certa idade? Então, aqui no Circo dos Sonhos existem muitas pessoas tradicionais como eu e também tem muitas pessoas que são de circo-escola, da cidade. E eu acredito que a pessoa, quando se esforça, ela consegue chegar onde ela quiser, alcançar tudo que ela quiser. E eu, como comecei muito cedo, para mim é muito mais natural falar de circo e conseguir lidar no palco do que uma pessoa que começou há 2, 3 anos. Mas não que essa pessoa seja menos. Ela, às vezes, é melhor, superior. Tudo depende muito do esforço da pessoa. Então, eu acredito que, para mim, possa ser um pouco mais natural pelo tempo que eu já vivo isso, né? Eu já vi todas as coisas acontecerem com meu pai, com meus avós e agora comigo, então, para mim, é super natural. E hoje, se você fosse escrever um livro sobre a tua história, qual seria o título? Você tem uma ideia assim? A louca vida do mundo do circo. E a apaixonante vida, né? Apaixonante. Eu digo que quem bebe água da lona nunca mais quer sair do circo, né? A partir do momento que você pode viver isso e que você pode desfrutar de tudo, de todas as possibilidades que o circo pode trazer, você nunca mais quer ir embora disso. E dentro de toda essa magia que é o circo, porque assim, a gente espera que o circo nunca acabe, porque é uma coisa maravilhosa. Qual é a criança, qual é o adulto que não gosta de um circo, né? Dentro dessa magia, o que mais te prende? Você já falou, né, que não vive fora da lona, mas o que mais te prende? É o público? São as luzes? É a própria magia em si? O que é? É a paixão. É a paixão. É a paixão. Eu particularmente, eu sou apaixonado em poder entrar aqui e ver a casa cheia, ver as pessoas felizes por estar me assistindo, né? As pessoas, eu me sinto honrado, porque as pessoas, elas saem de casa, elas têm o trabalho de se arrumar, de sair de casa, de comprar ingresso, de pegar fila, tudo para chegar aqui e poder assistir a gente. Então, eu acho que isso é muito gratificante pra gente, isso, né? Isso alimenta cada vez mais o teu sonho, né? Te realiza. Isso, completamente. E você voltou, então? Tamo aí. E a tua família toda continua? Sim, os meus pais, eles estão na outra unidade do Circo dos Sonhos, que está em Belo Horizonte. Minha irmã também trabalha no show da outra unidade e eu tô aqui com minha namorada.